Muitos árabes palestinos, incluindo figuras proeminentes como Yasser Arafat e Faisal Hussein, afirmam que os palestinos são descendentes da tribo cananeia dos jebuseus. Tais declarações não devem surpreender. A história política, muitas culturas e Estado do Oriente Médio reivindicam retroativamente raízes nas antigas tribos e impérios para assim legitimar seu nacionalismo moderno. Por exemplo, os libaneses afirmam ser descendentes dos fenícios, os iraquianos já afirmam ser dos babilônios, os curdos, dos medos e os turcos, descendentes dos hititas. Hoje vamos falar numa tribo várias vezes falada nas escrituras, os jebuseus. Quem foram eles? De onde eles surgiram? Qual o papel deles nas escrituras? Vem comigo nessa história. Mas antes, se inscreva-se no canal e ative as notificações, e assim você não perderá nenhum de nossos conteúdos. A menção histórica de Jerusalém é anterior ao aparecimento da cidade na história judaica. Textos antigos, como os textos de execração egípcios, entre 2000 e 1900 anos antes de Cristo, refere-se à cidade como Rushalimum. A palavra Jerusalém torna-se mais reconhecível em uma série de cartas por volta de 1400 a.C., atribuídas a escribas agindo em nome do rei Abdi-Epar de Ursalim. Os jebuseus habitavam o antigo local de Jerusalém, talvez já em 3200 a.C., mas há referências a Iabuzu, uma antiga forma de Jebus, em uma tabuinha de contrato datada em 2200 anos antes de Cristo. Os jebuseus eram descendentes de um dos filhos de Canaã, o neto de Noé, Gênesis 10, verso 16 e 1 Crônicas 1, verso 14. A primeira menção dos jebuseus na Bíblia ocorre quando Gênesis lista os descendentes de Noé. Aqui, eles são contados como os descendentes diretos de um homem chamado Canaã. Em harmonia a isso, através do profeta Ezequiel, o próprio Senhor declarou que a origem da população de Jerusalém procedia da terra dos cananeus, numa mistura entre os heteus e os amorreus, que está registrado no livro de Ezequiel, no capítulo 16, verso 3. No sentido geográfico, os jebuseus eram contados entre os cananeus. Contudo, no sentido étnico, os jebuseus são distinguidos dos cananeus propositalmente nas passagens bíblicas, Gênesis 15, 21 e Êxodo 3. Algumas vezes, os jebuseus são citados na Bíblia em conexão com outros povos, como os heteus e os amorreus. O governante jebuseu Adonisedeque foi classificado na Bíblia como parte dos 5 reis amorreus, que formavam a liga contra os avanços dos israelitas sob a liderança de Josué. A cidade de Jebus era uma fortaleza, e ela estava localizada na região montanhosa, entre os vales de Cedron e Tiropeano. Como já foi dito anteriormente, a cidade de Jebus era a cidade de Jerusalém antes de sua conquista durante o reinado de Davi. No livro do Êxodo, enquanto os judeus procuravam mudar para a terra de Canaã, que foi prometida a seu patriarca Abraão, o Senhor promete expulsar os jebuseus e outras tribos da terra prometida. Em Deuteronômio, o Senhor ordena que os judeus destruam completamente os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que o povo de Israel. E o Senhor proíbe o casamento entre eles. Assim, enquanto a promessa de dar a terra prometida a Abraão é incondicional, a promessa de remover seus habitantes, como os jebuseus, está condicionada à obediência do povo de Israel. No livro dos Juízes, Israel é registrado como desobedecendo a ordem de aniquilar completamente os jebuseus, que cometeram abominações diante do Senhor. E o livro relata como os jebuseus continuaram e se misturaram com os filhos de Benjamim. Olhando para as Escrituras, isso coloca judeus e jebuseus como coexistindo em Israel por volta do século 9 a.C. O rei Davi conquistou Jebus, um evento não apenas descrito nas Escrituras, mas também confirmado independentemente pelos historiadores modernos. Assim como os cananeus, os jebuseus adotaram Astarote e Baal como seus deuses principais. A cidade de Jebus foi tomada pelo rei Davi,
e consequentemente ele fez da antiga cidade dos Jebuseus a capital de seu reino e o centro de adoração em Israel. Mais tarde, durante o reinado do seu filho Salomão, ali foi construído o templo. Davi mostrou benevolência para com os Jebuseus, porém seu filho Salomão posteriormente reduziu os Jebuseus a uma posição de escravos. É difícil falar com exatidão sobre o destino final dos Jebuseus. Tudo parece indicar que eles foram progressivamente absorvidos pela sociedade dos israelitas, e não há nenhuma menção nas escrituras sobre a aniquilação total dos Jebuseus. Esta foi a história dos Jebuseus.